Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Nessa semana, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E esse dia existe para que pensemos que somos todos iguais, todos temos nossos direitos. Ninguém precisa discriminar ninguém, nem pela cor da pele, nem pela sua origem, nem pela sua religião. Pensemos nisso essa semana. Vamos relembrar o que nós vimos na semana passada. Nós estudamos frações equivalentes. Duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas frações equivalentes. Então, as frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Então, aqui eu tenho 1/2, 2/4 e 3/4. Se vocês observarem, todas representam a mesma parte do retângulo, certo? Você notou que as frações 3/6, 2/4 e 1/2 representam a mesma parte da figura? Dizemos que essas frações são equivalentes e escrevemos 3/6 igual a 2/4, que é igual a 1/2. Vamos resolver um exercício que eu passei para vocês. As frações 5/9 e A sobre 36avos são equivalentes. Qual deve ser o número colocado no lugar da letra A? Bom, então nós vamos escrever as frações, se elas são equivalentes, elas são iguais, por isso nós temos o sinal de igual. E agora nós temos que descobrir que número está multiplicando ou dividindo aqui, esses dois, no caso os denominadores, para nós podermos calcular. Então, 9 vezes quanto que dá 36? Vai ser 9 vezes 4. E aqui em cima, se eu multipliquei embaixo por 4, em cima eu vou multiplicar por 4 também. Então, eu vou fazer 5 vezes 4 é igual a 20. Então, no caso aqui, o A vai ser igual a 20. Para essas frações serem equivalentes, o A deve valer 20. Adição e subtração de frações. Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 partes iguais. Pintou 5 dessas partes de laranja e 2 dessas partes de roxo. A parte colorida da tira representa que fração da tira inteira? Então, aqui nós temos uma adição e nós temos que ter o cuidado seguinte, uma adição de denominadores iguais. Quando eles são iguais, a gente não soma nem subtrai aqui, a gente conserva, ó. Continua 9. E nós só fazemos a operação com os numeradores. Então, aqui vai ficar 5 mais 2, 7. Então, denominadores iguais. Conserva o denominador, soma ou subtrai os numeradores. Helena foi à feira com certa quantia. Gastou 1/2 ou metade dessa quantia na banca de frutas e 1/3 dessa quantia na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Então, nós vamos resolver pelo método da borboleta. Quando os denominadores, olha, 2 e 3 são diferentes, não importa se os numeradores são iguais ou diferentes. Nós sempre vamos olhar os denominadores. Então, 2 e 3 são diferentes. Nós vamos resolver pelo método da borboleta. Então, nós circulamos aqui, fazemos uma asinha e nós vamos multiplicar. Então, vai ser 1 vezes 3, 3. Agora, nós vamos fazer a outra parte da borboleta. Então, vai ficar o 2 e o 1. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 1, 2. Colocamos embaixo da anteninha. Agora, nós vamos fazer aqui o rabinho. Então, nós vamos multiplicar os denominadores. 2 vezes 3, 6. Agora, nós vamos só juntar. Então, como aqui é uma adição, nós vamos conservar o sinal de mais aqui. Então, vai ficar 3 mais 2 e embaixo o 6. Então, 3 mais 2,
5 cestos. Helena gastou 5 cestos da quantia inicial. Então, denominadores diferentes, método da borboleta. Denominadores iguais, soma e subtrai o numerador e conserva o denominador. Vamos na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre prismas e pirâmides. Vamos relembrar um pouco. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são figuras espaciais não planas, de acordo com suas características, podem ser classificadas em poliedros e corpos redondos. Então, nós temos aqui. Os corpos redondos têm como principal característica a superfície arredondada. Então, nós temos aqui a esfera, que tem superfície arredondada, o cilindro, que embora tenha essa superfície de cima e a de baixo reta, tem a lateral arredondada, e o cone, que tem a face lateral também arredondada. Então, esses são os corpos redondos. E nós temos os poliedros. Poli significa muitos e edros, faces. Tem como principal característica ter faces planas. Então, aqui nós temos o bloco retangular, que pode ser chamado também de paralelepípedo ou prisma de base retangular. Esses 3 nomes. Aqui nós temos o cubo, formado por todas as faces são quadrados. E aqui nós temos uma pirâmide, que tem as laterais de triângulos e embaixo aqui nós temos um quadrado, certo? Vamos praticar um pouco? Observe os objetos a seguir e escreva o nome do sólido geométrico que cada um deles lembra. Em seguida, classifique-os em poliedro ou corpo redondo. Então, aqui na letra A, nós temos o quê? Um cilindro, que é um corpo redondo. Na letra B, nós temos um globo, que lembra uma esfera, que também é um corpo redondo. A letra C, nós temos uma pirâmide lá do Egito, que é um prisma, a pirâmide é uma pirâmide logo, e é um poliedro. E nós temos aqui a geladeira, que lembra um bloco retangular, que é um poliedro. E no E nós temos cubos de gelo, cubos são poliedros, e o chapeuzinho de aniversário, que é um cone, que é um corpo redondo. Continuando. Prismas e pirâmides. Observe o bloco retangular a seguir. Então, aqui nesse bloco retangular, nós temos os vértices, que são os cantinhos, nós temos as faces, que são os lados, e as arestas, que eu falo que são as dobras, são todas as linhas que formam essa figura. A parte destacada em verde é uma face. Um bloco retangular possui 6 faces. O encontro das faces determina uma aresta, e o encontro das arestas determina um vértice. Então, vértices são os cantinhos, que são os encontros das arestas, as arestas são os encontros das faces, e nós temos as faces. Os poliedros podem ainda ser classificados em prismas e pirâmides, de acordo com suas características. As pirâmides possuem uma base, suas faces laterais são triangulares, e todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice comum. Então, nessa pirâmide aqui, nós temos os vértices, as arestas, né? E a gente sabe o quê? Que o número de arestas é o dobro do número de lados do polígono da base. Então, se no polígono da base eu tenho um quadrado, 4 vezes 2, 8. Então, tem 8 arestas. O número de vértices é igual ao número de lados do polígono da base mais 1. Então, no polígono da base, nós temos um quadrado. O quadrado tem 4 lados, mais 1, 5. Então, nós temos 5 vértices. O número de faces é igual ao número de lados do polígono da base. Também é igual ao número de vértices, então vai ser 5 faces. Os prismas possuem faces laterais retangulares e 2 bases idênticas e paralelas entre si. Então, nos prismas, o número de arestas é o triplo do número de lados do polígono da base. Então, nós temos 4 lados aqui, nesse polígono da base. Nós temos 4 vezes 3, 12 arestas.
O número de vértices é o dobro do número de lados do polígono da base. Então, se eu tenho 4 lados, 4 vértices, 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 vértices. O número de faces é igual ao número de lados do polígono da base mais 2. Então, aqui nós temos um quadrado, 4 lados, 4 mais 2, 6. 6 faces. Veja abaixo alguns exemplos de pirâmides e de prismas. Então, nós temos aqui um prisma, uma pirâmide, outro tipo de prisma, uma pirâmide, outro tipo de prisma e a pirâmide. O que diferencia as pirâmides são o número de lados do polígono da base. Então, aqui nós temos um triângulo, aqui um quadrado e aqui um hexágono. E também, nos prismas, o que diferencia eles é o número de lados do polígono da base. A planificação. Os poliedros podem ter sua superfície planificada. Vamos fazê-los com alguns poliedros. Então, a planificação é você abrir esse prisma, esse poliedro. Então, aqui nós temos esse poliedro A, que é um poliedro de base pentagonal. Quando a gente abre, nós temos as faces laterais, que são os retângulos, e as duas bases. O poliedro B, que é uma pirâmide. No centro aqui nós temos o quadrado, que é a base, e as faces laterais, que são os triângulos. No poliedro C, nós temos aqui as faces laterais, 4 faces laterais e as duas bases. E aqui nós temos uma pirâmide de base pentagonal, que nós temos o pentágono e as faces laterais, que são triângulos. A nomenclatura de prismas e pirâmides é feita de acordo com o polígono da base. Observe o quadro abaixo com exemplos da nomenclatura desses poliedros. Então, o prisma de 3 lados é um prisma triangular. A base é 3 lados. Prisma com o número de lados da base de 4 lados. Então, vai ser um prisma quadrangular, ou bloco retangular, ou ainda paralelepípedo. Então, ele pode receber esses nomes aqui. De 5 lados, é o prisma pentagonal, ó. A base é um pentágono. O prisma hexagonal, que tem um hexágono na base, e as pirâmides também, olha. A pirâmide triangular, que tem um triângulo na base. A pirâmide quadrangular, que tem um quadrado na base. Pirâmide pentagonal e a pirâmide hexagonal. Os poliedros de Platão. Um poliedro é denominado poliedro de Platão quando todas as faces têm o mesmo número de lados, B, em todos os vértices ocorre o mesmo número de arestas e C, vale a relação de Euler. Número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Então, esse aqui eu trouxe para apresentar para vocês quem são os poliedros de Platão. Então, aqui nós temos o tetraedro regular, octaedro regular, hexaedro regular, dodecaedro regular e icosaedro regular. Como disse anteriormente, ele tem que ser formado por polígonos regulares, com o mesmo número de lados, né? Aliás, os lados com medidas iguais, e tem que obedecer a essa relação aqui. Vamos praticar. Então, aqui nós temos esses poliedros, o cubo, paralelepípedo, pirâmide de base quadrada. Então, o A, quantas faces tem o cubo? Tem 6 faces. Quantos vértices? 8, né? O dobro. Quantas arestas? 12, porque 4 vezes 3, 12. B, o B é o paralelepípedo, ele é semelhante ao cubo, o que diferencia, semelhante em relação ao número de lados das faces, vértices e arestas. O que diferencia são as faces aqui que são retangulares e o cubo é formado somente por faces quadradas. Então, vamos lá. Quantas faces? 6, vértices 8 e arestas 12. E na pirâmide, quantas faces? Então, número de lados da base, 4. Então, eu tenho 4 vezes 2. Aliás, perdão, 4 mais 1, 5. Número de vértices, também 4 mais 1, 5. E número de arestas, que é assim, 4 vezes 2, 8, certo? Observe a figura e responda. A figura é plana ou não plana?
Ela é não plana, porque ela é uma figura tridimensional, né? Um poliedro. Número de vértices. Então, se eu tenho um hexágono aqui, vértices 6 vezes 2, 12 vértices. Quantas arestas? Então, 6, né? Tem 6 lados. 6 vezes 3, porque é o triplo, né? Vai ser 18 arestas. Número de faces vai ser o número de lados do polígono da base mais 2. Então, 6 mais 2, 8. Quantas faces são retangulares? Então, as faces laterais são retangulares. São 6. Quantos lados tem cada uma das faces que não são retangulares? Tem 6. É um hexágono, né? Ó. Bom, observe os polígonos. Então, nós temos aqui um hexágono, um quadrado, um retângulo e um triângulo. Quais e quantos desses polígonos são necessários para forrar os esqueletos desses poliedros? Então, se eu planificar essas figuras, quantos desses polígonos eu vou precisar? Então, o cubo. Se eu planificar o cubo, eu vou precisar de 4 quadrados, então 4B. A pirâmide de base quadrada, eu vou precisar de 4D, 4 triângulos, e 1B, que é um quadrado. Prisma de base hexagonal. Vou precisar de 2 hexágonos, 2A, e 6C, 6 retângulos. Pirâmide de base hexagonal. Vou precisar de um hexágono, 1A, e 6 triângulos, então 6D. Vamos aos nossos exercícios de hoje, lembrando que vocês devem entregar na escola ou pelo WhatsApp da professora. Os exercícios são da página 75 a 77 do giro. Vocês devem resolver os exercícios no livro. Então, vamos lá. O exercício 1. A figura a seguir é uma pirâmide hexagonal. Podemos afirmar corretamente que o número de arestas dessa pirâmide é... Lembrando que arestas são as dobras, né? Então, quantas arestas nós temos nessa pirâmide? 2. Observe os sólidos geométricos a seguir. São prismas apenas. Então, para ser prismas, ele tem que ter as faces retas e faces planas, né? E faces laterais retangulares. Então, vocês vão observar aí quais são os prismas. 3. Considere o prisma abaixo e assinale a alternativa correta sobre suas faces, arestas e vértices. Então, faces são as faces laterais, né, os lados do prisma. As arestas são as linhas, inclusive essas pontilhadas, e os vértices são os cantos. Então, vocês vão contar e vão assinalar a alternativa correta. Nos exercícios 4 e 5, nós vamos utilizar as figuras abaixo aqui. Então, no exercício 4, quais dos sólidos apresentam o maior número de vértices? Então, vocês vão contar quantos vértices tem, aqueles que possuem vértices, né? E vão ver quais são os que têm o maior número de vértices. Na 5, o sólido que representa um corpo redondo é. Então, vocês vão olhar aqui desses sólidos, quais são, aliás, qual é o que representa um corpo redondo, que tenha alguma face arredondada. 6. O número de vértices de um prisma de base triangular é. Lembrando, esse é o prisma de base triangular. Então, quantos vértices ele tem? A regra do número de vértices do prisma é 2 vezes o número de lados do polígono da base. 7. Observe as afirmações feitas por alguns alunos da escola que se aprende sobre o prisma de base hexagonal, que é essa figura aqui. Esse prisma possui 6 faces, disse a Bruna. O Ângelo, esse prisma possui 12 vértices. A Luzia disse que esse prisma possui 8 faces. E o Carlos disse que esse prisma possui 18 arestas. O único aluno que afirmou de forma errada foi. Então, vocês vão ver quem respondeu errado. Foi a Bruna, o Ângelo, a Luzia ou o Carlos? 8. A base de uma pirâmide é um polígono regular. Sabendo que essa pirâmide tem 5 vértices, podemos garantir que sua base é... Então, vocês vão observar aí através da regra do número de vértices da pirâmide, que é o número de lados do polígono da base mais 1, e vão ver qual dessas figuras aqui é o polígono que é a base dessa pirâmide.
9. Observe a planificação da superfície de um poliedro. Então, nós temos uma planificação aqui, nós temos 2 hexágonos e aqui as faces laterais, que são 6 retângulos. Indique a alternativa que o descreve corretamente. Então, que figura que é essa? Como se chama essa figura? Então, vocês vão pesquisar aí, vão analisar e vão ver qual a alternativa correta. 10. Um paralelepípedo possui, então, paralelepípedo é uma caixa. Vocês vão analisar qual das alternativas é a correta. Tudo bem? Próximo. 11. Indique quantas faces possuem, respectivamente, cada sólido geométrico a seguir. Tetraedro, octaedro e hexaedro. Vocês vão prestar atenção no prefixo aqui dessa palavra. Tetra. Tetra representa que número? Octaedro. Que número representa o octa? E o hexaedro, hexa. Que número representa o hexa? Então, esses prefixos representam um número de faces desses sólidos. 12. Durante a aula de matemática, a professora Sofia apresentou a seus alunos o sólido abaixo. Em seguida, pediu para que seus alunos identificassem qual o número de arestas, faces e vértices desse sólido. Então, aqui nós temos um sólido, que é o octaedro regular, e vocês têm que responder qual é o número de arestas, faces e vértices desse sólido. 13. A figura abaixo representa uma pirâmide de base hexagonal. O número de faces e o número de arestas dessa pirâmide são, respectivamente, lembrando que o número de faces e o número de arestas tem uma propriedade, né? O número de faces é o número do lado do polígono da base, mais 1, e o número de arestas é o dobro do lado do número de lados do polígono da base. 14. O número de vértices de uma pirâmide de base hexagonal é... Então, se a pirâmide tem base hexagonal, quantos vértices ela tem? 15. Observe dentro da caixa abaixo as peças de um jogo. Cada barra desse jogo representa, então nós temos aqui as barras, né? Elas apresentam o quê? Elas são blocos retangulares, paralelepípedos. Então, como eu posso caracterizar as faces desse poliedro? 16. Um determinado prisma apresenta um pentágono como polígono da base. Podemos afirmar que o número de arestas desse prisma é... Lembrando que, como a gente fala de prisma, o número de arestas de um prisma é 3 vezes o número de lados do polígono da base. Se é um pentágono, então nós vamos fazer 3 vezes o número de lados que representa o pentágono, que está aqui. 17. A figura a seguir é o polígono da base de um prisma. Determine o número de arestas, vértices e faces do prisma. Então, se essa aqui é a base, ele é um prisma de base triangular. Número de arestas é o número de lados da base vezes 3, é o triplo, né? Número de vértices é o dobro do número de lados do polígono da base. Faces é o número de lados do polígono da base mais 2. Então, vocês vão analisar aí e responder a questão. Você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Obrigada por assistir a aula de hoje e até a próxima, pessoal!